Bom, desculpem pelo atraso do início, é que nós fomos sequestrados ali por jornalistas que queriam dados e começaram a torturar a gente, mas nós não cedemos, tá? Nós não cedemos. Eu estou brincando porque, naturalmente, quando se fala em mapeamento sobre indústrias criativas, cultura, etc., há uma carência muito grande de informações e, em especial, para que o próprio setor se enxergue, né? Porém, gente, inclusive a gente procurou divulgar dessa maneira a atividade, que nosso objetivo central aqui é apresentar um modelo de mapeamento, ou seja, quais os pressupostos, quais as bases teóricas, quais setores que poderão estar incluídos nessa leitura de conjuntura, e isso parece um certo exagero em termos de cuidados metodológicos, mas eu garanto para vocês que esse processo é muito importante na medida em que hoje nós convivemos com muita informação divulgada sobre a economia da cultura, economia criativa, e há uma carência muito grande em entender, primeiro, a que se refere aquele dado, a que tipo de universo aquele dado está se referindo, qual é o conceito fundamental que embasa a produção daquela informação, e trocando em miúdos, a que setores aquela informação está se referindo. Porque eu poderia chegar aqui para vocês, a gente poderia chegar aqui e dizer o seguinte: olha, o setor de economia criativa está fortemente vinculado à construção civil, porque os projetos de engenharia envolvem um certo nível de propriedade intelectual, e o porte sendo a propriedade intelectual, essa atividade está incluída. Ora, seria um pibão, né, da economia criativa, seria um impacto grande. Mas a gente brincava de manhã, e o Paulo contava o exemplo da entrevista que ele deu ao jornal aqui, que é o seguinte: se for 13, se for 7, se for 20%, ok, mas o que quer dizer esse número? Quais os setores que, primeiro, teoricamente podem ser, ou devem ser, incluídos num modelo que pensa em indústrias criativas? Segundo, se desses setores ideais, entre esses setores ideais, quais deles efetivamente oferecem informação? Então, esse debate sobre que tipo de informação nós produziremos nesse estudo é um debate que ele antecede qualquer número, qualquer dado, qualquer divulgação de um impacto maior, um impacto menor, um valor maior, um valor menor. E eu acho que o momento hoje, e por isso eu fiz muita questão de que o Luiz conseguisse vir, a Secretaria Nacional de Economia Criativa estivesse representada aqui, porque esse debate é um debate estruturante, porque é um debate que dialoga inclusive com a formatação institucional do ambiente institucional, dos marcos legais que vão pautar as atividades econômicas e estão pautando as atividades econômicas ligadas à economia criativa no Brasil. Discutir um modelo de mapeamento subentende também, né, nas entrelinhas dessa discussão de um modelo de mapeamento, está a seguinte pergunta: o que é economia criativa? Quais os setores que estão contemplados? Será que esses setores podem ser contemplados numa conta satélite de cultura, por exemplo? Não está aqui agora, mas fiquei muito satisfeito também que veio ao evento a Carolina Zwaga. Carolina está aqui, acho que ela está resolvendo um problema de passagem, não conseguiu voltar. Porque ela foi a responsável pela conta satélite de cultura do Uruguai. Ou seja, a conta expressava as identidades contábeis nacionais relativas à cultura. E a conta do Uruguai, a Carolina me dizia que é uma conta fortemente vinculada ao núcleo das atividades culturais.
Ou seja, sem contar design, sem contar software, sem contar games, e os resultados foram microscópicos em termos de número. Mas o que é isso? Quer dizer, será que é um setor que por isso não é importante? Então, essas questões metodológicas são relevantes, sobretudo para que a gente possa dar utilidade às tecnologias de mensuração, tornar elas úteis, né? Hoje, por exemplo, a Secretaria Nacional de Economia Criativa é catalisadora de um processo que é a construção da Conta Satélite Nacional de Cultura do IBGE. Então, há um grupo de especialistas que se reúne, pessoas atuantes do setor, pessoas dos governos, pessoas da própria Secretaria, para discutir exatamente isso. Que atividades econômicas entram ou não entram nessa conta de cultura, né? E nós temos reuniões lá que são, às vezes, né, a gente imagina que teria que levar um mês para decidir sobre uma atividade econômica. Ou seja, será que entra ou não entra? Então, resumindo, né, todo esse papo introdutório, nossa intenção fundamental nessa segunda parte do nosso evento aqui, depois de refletir um pouco de manhã na questão mais teórica, na questão mais ampla, do ponto de vista de pensamento sobre o tema, com nossos colegas espanhóis, agora nós gostaríamos de apresentar para vocês o que vem sendo pensado enquanto modelo que vai nos auxiliar a produzir as informações que tanto queremos. Eu brincava que a gente está quase sendo sequestrado para poder informar, ainda como se a gente tivesse, né, o resultado de tudo isso. Enfim, então eu vou começar a apresentar para vocês o desenho, né, de quais atividades são incluídas com base, são pensas em incluir, né, com base em duas coisas que têm norteado o nosso trabalho. A primeira delas é a eficiência na produção da informação. Ou seja, a informação ela tem que ser produzida de maneira mais coerente possível. E essa coerência implica em fazer escolhas, às vezes deixar algumas coisas fora e incluir outras coisas, ou mesmo incluir muita coisa que em princípio a gente não incluiria, mas de uma maneira separada, de uma maneira não misturada a outras atividades, para que a gente possa ter uma análise um pouco segmentada. Vocês já vão entender do que eu estou falando de uma maneira mais clara quando a gente analisar o modelo. Enfim, além da eficiência, a gente procurou olhar para a comparabilidade. Ou seja, só faz sentido produzir informações sobre um setor específico se eu puder compará-lo, né? Seja as suas estruturas internas, seja, no nosso caso específico, outros estados, outros países, eventualmente. E na busca dessa comparação, a gente, de novo, também tem que fazer escolhas. E fazer escolhas não é um processo simples, né? A gente tem que encontrar justificativas para a escolha. E a busca dessas justificativas junto com a necessidade de trabalhar com um universo de dados ainda não pensado especificamente para esse tipo de setor, junto com isso são as duas grandes dificuldades que a gente encontra. Bem, eu vou rapidamente apagar essas coisas aqui, por favor. Bem, outra coisa, um minutinho antes aqui, eu queria um recadinho aqui, é que a Fundação de Economia FE, através do núcleo de divulgação e informação, está fazendo um acompanhamento via Twitter dessa palestra, de todas as palestras que são feitas aqui, e alguns vídeos estarão à disposição dos interessados no canal da FE no YouTube,
que pode ser acessado através do link www.pe.br. Então, se vocês quiserem recuperar algum vídeo, e, enfim, também está sendo acompanhado pelo Twitter, né? Bem, retomando, algumas reflexões iniciais, eu vou passar muito rapidamente por isso aqui, porque já foram feitas de manhã e vamos optar pela não exaustão, né? É sempre bom. Mas eu acho que é fundamental, inclusive, a forma como o professor Paulo colocava de manhã, a ideia de que, assim, quando se fala em indústrias criativas, uma ideia de que o processo de descomoditização, entre aspas, ou seja, de diferenciação de produtos homogêneos num processo de globalização, implica em se assumir que o desenvolvimento pode estar associado à propriedade intelectual. Nesse sentido, é natural que nos processos em que a industrialização de base, com menos valor agregado, se torna periférica, alguns países como a Inglaterra, a Austrália, enfim, são modelos muito batidos por aí e que olham para as indústrias criativas como indústrias de propriedade intelectual. Sabe, John Hawkins, que é o ideólogo da propriedade intelectual, numa linhagem de pensamento aí em economia criativa que começa lá com o Richard Caves, pensando em cidades criativas, quer dizer, se migra da cidade para o direito de propriedade intelectual, ou seja, aquilo, há uma frase muito célebre do Hawkins que ele diz o seguinte: a criatividade não nos torna ricos, direito de propriedade intelectual sim. Nessa perspectiva, é natural que esse modelo de desenvolvimento, na minha opinião, que é uma opinião pessoal de pesquisador do tema, acredito que não seja um modelo que sirva aos interesses do Brasil. E talvez sirva a poucos países do mundo que tem uma estrutura de patentes e de inovação voltada para isso e tem vantagens competitivas específicas voltadas para isso. E onde é que eu quero chegar com isso? Os modelos ingleses de indústrias criativas, eles são voltados absolutamente para aquelas atividades que geram direito de propriedade intelectual dentro de uma estrutura institucional de vantagens comparativas inglesas. Ou seja, aqueles setores em que há vantagens comparativas, aqueles setores em que geram propriedade intelectual e que, nas quais a Inglaterra era eficiente na produção, foram contemplados os modelos de análise de indústria criativa e modelo de políticas públicas de indústrias criativas para os anos 90. E é evidente que um modelo econômico e mesmo um modelo de análise histórica e econômica não se repete em dois lugares diferentes. O modelo inglês e o modelo australiano são modelos muito focados no tempo que respondem a uma realidade específica. Então essa reflexão, quando se fala em indústrias criativas, ela é importante. Ela é importante que seja feita no Brasil, em que a gente possa refletir sobre qual é o papel do direito de propriedade intelectual, qual é o papel dos marcos legais para isso. Eu não estou dizendo que isso não é importante. O que eu estou dizendo é que, será que o nosso modelo deve ser centrado nisso? Ou o nosso modelo precisa de outras coisas, precisa de outros mecanismos? Enfim, isso foi bastante tratado aqui pela manhã, e eu queria retomar esse assunto porque, praticamente, na prática, é um modelo de produção de informações estatísticas que vigora em alguns países do mundo. Então, vocês pensam, como é que eu vou comparar um dado produzido a partir de modelos focados em patentes e produção de ativos vinculados à propriedade intelectual, um outro modelo de um outro país que tenham marcos legais institucionais menos avançados nesse sentido? Eu estou comparando coisas diferentes. Eu estou produzindo informação sobre coisas diferentes. Esse é um ponto importante.
Outros pontos, que eu vou passar bem mais rapidamente mesmo, é a ideia de que um modelo de desenvolvimento que pense indústrias criativas como um elemento relevante e ativo, tem que levar em conta dados de conjuntura e dados internos. Por exemplo, qual é a posição da indústria de base na pauta econômica do Brasil? Tem que se refletir sobre isso. Porque se prega a ideia de que no mundo pós-industrial os celulares são feitos na China, o design é da Apple, e isso gera muito valor agregado para quem faz o design, qual é o papel do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, nesse processo, nesse ambiente? Então, é um outro ponto para se refletir. E essa reflexão gera insights para modelos de análise. A ideia dos níveis de produtividade, a ideia de como esses fluxos de valor cultural dentro das cadeias produtivas, quando a gente pensa no modelo de círculos concêntricos, vou falar daqui a pouco sobre isso, como é que isso se processa, qual é o ambiente de negócios, os circuitos de inovação também no Brasil, nós falamos muito sobre isso de manhã, qual é o contexto institucional, ou seja, que tipo de leis, instituições, mecanismos regulatórios têm voltado para essas indústrias, qual é o modelo, inclusive, de urbanização brasileiro para se pensar em cidades criativas, enfim. Quando eu falo em indústrias, e isso é muito importante já de saída, vou passar rapidinho aqui, quando eu falo em indústrias, eu estou, em geral, esse conceito ele é apropriado do termo em inglês, que tem a ver com um setor econômico, que significa um setor econômico ou um conjunto de empresas que realizam atividades em comum. Não estou me referindo à indústria de transformação, a boa e velha indústria. De saída, então falar em indústrias criativas já gera uma apropriação um pouco estranha, né? Porque você vai falar com um economista, você fala, eu queria entender dados da indústria criativa. O economista vai dizer, bom, então me diga lá as quinais que vão do, como é que é, 1 ao 30, não, 10 a 33, essas se referem à indústria, vamos ver quais dessas atividades aí você quer, está chamando aí de indústria criativa, está pronta a análise de indústria criativa. Meus caros, não é essa a abordagem, mas essa importação, inclusive do termo em inglês, acaba por gerar esse tipo de distorção, esse tipo de uma certa instabilidade conceitual. E isso, por um lado, faz parte do processo, porque nossas instituições que lidam com indústrias criativas são muito jovens também, a Secretaria de Economia Criativa é jovem, um olhar para as indústrias criativas por dentro de organismos e agências de promoção de desenvolvimento e investimento, no caso a GDI, por exemplo, e é esse o nome, não é Agência de Desenvolvimento Industrial, como eu falei várias vezes de manhã, peço desculpas. E a incorporação nessas agências, um olhar para as indústrias criativas, para as atividades criativas e culturais no futuro de tudo isso, também é muito recente. Então nós estamos tecendo aí um emaranhado de conceitos, de possibilidades de abordagem, de construções teóricas e práticas que vão acabar por formar o campo da economia criativa ou indústrias criativas, como vocês preferirem. Essa é a conjuntura em que vivemos no Brasil. Nesse sentido, produzir um estudo, um mapeamento que vai oferecer informação sobre esse emaranhado de coisas é algo que, na nossa opinião, tem que ser tratado de uma maneira muito precisa. Precisa muito mais no sentido de esclarecer o receptor dessa informação. Do que está tratando essa informação? Qual é o contexto no qual foi produzida essa informação e a que se refere? Por isso a ideia de discutir e apresentar um modelo, e bato muito nessa tese. Para a gente seria maravilhoso assim, abrir aqui é um número impactante. Mas para isso é necessário entender do que estamos falando. Essa ideia de indústria
então, como um conjunto de setores, ela se expressa, sobretudo, em atividades que envolvem indústria, sim, transformação, comércio, sim, e, sobretudo, serviços. Depois o Marcos vai falar um pouco mais sobre isso, mas, com relação à indústria, as estatísticas nacionais, ok, nos oferecem mecanismos de análise muito eficientes. A comércio também. Quanto aos serviços, há dificuldades. Há dificuldades muito representativas que o Marcos depois vai abordar mais especificamente. Então, os modelos internacionais que olham para isso, para a indústria, comércio e serviços, eu poderia dizer... Oi? Não está funcionando, né? Oi? Hoje eu poderia chamar a atenção para 4 modelos. Primeiro, o modelo do DCMS, que é o modelo inglês esse que eu falava, do direito de propriedade intelectual e das vantagens comparativas da Inglaterra. E ele diz o seguinte, olha, indústrias criativas são publicidade, arquitetura, mercado de artes, antiguidades, artesanato, design, moda, filme, vídeo, videogames, televisão, rádio, software, publicação, artes cênicas. É o modelo inglês. Todas as indústrias altamente geradoras de direito de propriedade intelectual, de patentes. Já um outro modelo europeu, que é o modelo dos textos simbólicos, começa a distribuir e tratar de uma maneira um pouco diferente esses setores contemplados. Tem algo que eles chamam de núcleo, que tem a ver com a publicidade, filme, internet, música, publicações, televisão e rádio, videogames, jogos para computador. Outro setor desse modelo, que envolve indústrias criativas, é o que eles chamam de indústrias culturais periféricas, que não estão no núcleo das indústrias culturais, que são as artes criativas. E há uma fronteira, então, que dialoga com esses setores, que é de eletrônicos de consumo, moda, software, esporte. Quer dizer, poderia dizer que é um modelo, sei lá, frankfurtiano, fazendo referência à escola de Frankfurt, ou seja, a ideia é que há uma indústria cultural estabelecida e que por essa indústria até passam circuitos de valor cultural. Mas o núcleo das atividades estão dentro da indústria, porque afinal de contas estou falando de indústria. Então no núcleo delas, a gente não vê aqui o teatro, não vê aqui o núcleo de valor simbólico como trata o modelo da Unesco, o núcleo cultural, não o núcleo de indústria cultural. Então, só nesses dois modelos, que são europeus, tradicionais, vinculados à produção massiva de bens criativos e culturais, já há uma ruptura, uma diferença. Quando eu passo para o modelo dos círculos concêntricos, que é um modelo que eles fundamenta as análises da UNCTAD, da Unesco, eu tenho uma ideia diferente. Eu tenho uma ideia que há um núcleo, em que eu tenho literatura, música, cênica e artes visuais, que são as artes criativas, um núcleo central. E eu tenho outros núcleos mais externos que vão, como círculos concêntricos, se afastando desse núcleo e, ao mesmo tempo, recebendo influência desse valor cultural do núcleo, mas se utilizando de outros meios de difusão do produto, outros meios de produção industrial, que geram bens econômicos que são influenciados por esse valor central, inundam a economia de valor econômico fundado em valor simbólico. Essa é um pouco a ideia dos círculos concêntricos e, por exemplo, filme, museus, bibliotecas são considerados um círculo mais externo. Depois eu passo para outras indústrias culturais mais amplas, preservação da herança cultural, publicação, gravação de som, televisão, rádio, videogame, publicidade, arquitetura, design, moda e por aí vai. O modelo de direitos autorais é um quarto modelo, só para ilustrar, é um modelo muito parecido com o modelo inglês, focado em direito de propriedade intelectual. E a diferença fundamental é que aqui tratam-se de atividades econômicas, grupos de atividades econômicas, que não necessariamente são as de vantagem comparativa da Inglaterra nos anos 90. Então se amplia um pouco mais. Esses 4 modelos
são os modelos que existem mundialmente de uma maneira consolidada, né? E quando eu falo desses modelos, eu estou me referindo a grupos de atividades econômicas e cada modelo traz em si um setor-chave, um conceito, por mais aproximado que seja, ele é particular de indústrias criativas, e com base nisso se produzem os relatórios em que se oferecem dados sobre indústria criativa. Aí eu pergunto para vocês, no relatório que diz que a indústria criativa representa, sei lá, 8% do PIB a partir desse modelo, 8% do PIB a partir desse outro modelo, e 8% do PIB a partir desse outro modelo, são os mesmos 3 ou 8%? De forma alguma. Para que serve saber isso se eu não produzir uma certa inteligência sobre que tipo de atividade está sendo contemplada e se esse modelo está adequado à nossa realidade, uma perspectiva sempre de eficiência e de comparação. Gente, é claro que ninguém pode inventar nada absolutamente revolucionário em termos de produção de informação sobre essas atividades e da forma como essas atividades se juntam, se articulam, formando um setor econômico. Porque uma atividade, por si só colocada, por exemplo, o design, a publicidade, a propaganda, o cinema, não vão deixar de existir se não estiverem incluídos no tal setor das indústrias criativas. Vão continuar sendo as mesmas atividades, sendo produzidas da mesma maneira. Porém, quando eu enxergo um grupo de atividades como um setor, como uma indústria, falando nos termos anglo-saxões, eu posso começar a pensar em política pública para o setor. Eu posso começar a pensar em como esse setor, esses diferentes componentes do setor, interagem entre eles para entender, inclusive, dinâmicas produtivas, para entender gargalos, para entender quais as políticas públicas necessárias para atender alguns erros específicos desse grande setor. Enfim, essa é a ideia central de falar em um setor da economia que pode ser conhecido como economia criativa. Vamos seguir. Eu não vou esgotar a energia de vocês passando descrição por descrição, mas saibam que elas dialogam, mas têm as suas diferenças importantes. Qual é o conceito, e agora já objetivando mais o papo, que nos parece um conceito importante para sustentar nossa produção de informação sobre indústrias criativas e economia criativa. A ideia da Unesco de que as indústrias criativas têm um componente expressivo e forte ligado ao patrimônio cultural, que envolve artesanato, expressões culturais tradicionais, festivais, celebrações. Um outro componente que é artístico, ou seja, artes visuais, que é a pintura, escultura, fotografia, artes dramáticas, música, teatro, dança, ópera, marionete, circo. Um outro setor que é o de mídia, ou seja, edição e mídia impressa, livros, imprensa, publicações, audiovisual, cinema, difusão, televisão e rádio. E outro setor que são as criações funcionais, ou seja, design de moda, design de interior, design de gráfico, design de joias, novas mídias, conteúdo digital, software, jogos de animação, serviços criativos, arquitetura, propaganda, pesquisa e desenvolvimento e serviços culturais. Esse conceito da Unesco, que articula e acaba definindo para a gente o próprio conceito de indústria criativa, ou seja, atividades ligadas a esses setores econômicos e que tem um nível de interação representativo entre elas, isso nos pauta um pouco a ideia de que essa produção, essa inteligência da Unesco aqui, começa a delimitar um pouco o setor. O setor que está vinculado a conteúdo simbólico, ou seja, o tal valor cultural, que efetivamente não está em discussão. Eu acho que nós somos economistas e somente isso. Nesse sentido, então, esses setores
estão incluídos como conceitos guia do nosso mapeamento de indústria criativa. A grande questão é, eu adoraria, né, Luiz, pegar o telefone, ligar para o presidente do IBGE e dizer o seguinte: então tá, eu preciso de dados sobre todos esses setores aqui. Eu não ia ter essa resposta. Porque a estrutura de dados produzidos pelo IBGE, nós trabalhamos com dados secundários. A gente trabalha com dados que foram produzidos por instituições reconhecidas a partir de uma estrutura de produção de estatísticas tradicional incorporada, tradicionalmente por todas as demais análises correlatas do país, sobre setores econômicos específicos e a interação entre eles. Então, o principal trabalho, depois de definir, de entender, ou seja, eu tenho tais grupos de atividades, se desdobram em atividades econômicas com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, as CNAEs. Tem também base na ISIC, que é uma classificação de atividades internacional, atividades econômicas. Basicamente, eu poderia fazer essa leitura a partir de dois enfoques. Poderia olhar as ocupações, né? Ou seja, poderia medir a ocupação no setor e dizer, bom, a dimensão dos setores econômicos se dá pela ocupação. Ou medir o produto da atividade econômica. A CNAE, essa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ela é um modelo analítico que oferece, né, enquadramentos específicos. Aqui. Fazer de uma maneira um pouco desintegrada aqui a apresentação. Isso aqui, gente, é o Sistema Nacional de Classificação de Atividades que na área Por exemplo, ora, nós entendemos que, ó, indústria, sim, ó, indústrias, a seção C, divisão de 10 a 33, as indústrias estão representadas, sim, na indústria criativa. Algumas atividades são industriais. Ah, ok. Que atividades industriais a gente percebe nos modelos internacionais e no modelo da Unesco, que é o nosso guia conceitual? Fabricação de instrumentos musicais. Então, vamos procurar a fabricação de instrumentos musicais. Então, eu tenho que procurar dentro da seção C, ou seja, que é a seção de indústrias de transformação, eu tenho que procurar lá onde está, então, a tal fabricação de instrumentos musicais dentro de uma série de possibilidades em termos de indústria de transformação. Eu digo para vocês que a fabricação de instrumentos musicais está dentro de uma divisão que é chamada fabricação de produtos diversos. Dentro da fabricação de produtos diversos, eu tenho fabricação de instrumentos musicais como um grupo e também como uma classe, em que nessa classe eu tenho a inclusão de alguns elementos dessa atividade econômica e a exclusão de outros. Ou seja, essa classe compreende fabricação de pianos, órgãos, pianolas, instrumentos musicais de corda, som, percussão, eletrônicos e semelhantes. Então, quando eu digo, por exemplo, se eu dissesse para vocês que a dimensão da participação da fabricação de instrumentos musicais dentro da indústria criativa é de 2% e do total da indústria de transformação é de 0, alguma coisa. Eu estaria me referindo exclusivamente a isso aqui, porque o sistema de classificação de atividades econômicas exige que assim seja. No futuro, quando nós tivermos a ponta de cultura, ponta satélite de cultura, esse processo se torna um pouco diferente, porque é uma organização de dados pensada para esse fim. Bom, eu não quero ser tão específico com vocês, nem esperem que vá ser tão específico assim, mas eu acho que esse foi um exemplo importante para vocês entenderem a que tipo de dados, de produção de dados nós estamos submetidos. Muito bem, vamos a uma ideia de conceito instrumental. O
que é, então, indústrias criativas? A que eu me refiro quando eu falo de indústrias criativas? Eu acabei de dizer para vocês que o modelo, digamos assim, conceitual está associado à ideia de indústrias criativas da Unesco, especificamente os cursos que nós estamos produzindo. E qual é o conceito disso? Ou seja, a UNCTAD, no Creative Economic Report, que é um documento de referência da UNCTAD, que produz informação estatística a partir de um modelo mundial, a partir de um modelo muito próximo da Unesco, define lá indústrias criativas a partir de 5 tópicos. Primeiro, circuitos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam criatividade e capacidade intelectual como insumos básicos. Sempre a ideia de que um setor econômico, então, é maior do que a indústria de transformação. Então, não estou falando só de indústria. 2. Constitui um conjunto de atividades baseadas no conhecimento, focadas, mas não limitadas às artes, e potencialmente geradoras de receitas oriundas do comércio e de direitos de propriedade intelectual. Potencialmente, não quer dizer que necessariamente gere direitos de propriedade intelectual. Terceiro, compreendem produtos tangíveis e serviços artísticos ou intelectuais intangíveis, com conteúdo criativo, valor econômico e objetivos de mercado. 4. Envolvem atividades e serviços artesanais e industriais. Logo, percebam que há uma certa coerência em quando eu falo do potencial de geração de propriedade intelectual e da efetiva geração. Porque as atividades industriais, em geral, como conversávamos de manhã, tendem a gerar mais direitos de propriedade intelectual do que as artesanais. 5. Constitui um novo setor dinâmico do comércio mundial. Isso eu coloquei aqui mais por ser fiel ao conceito da UNCTAD, que é evidente que é um setor dinâmico, e como a UNCTAD é um relatório que se presta muito a entender comércio internacional, né, é evidente que eles vão dar esse olhar sobre o dinamismo em termos de comércio internacional das indústrias criativas. Logo, então, a indústria criativa envolve indústria de transformação, comércio e serviços, como eu falava anteriormente. É importante a gente demarcar alguns antecedentes. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí a capa dos relatórios. Os alunos adoram, né, figurinhas. Então, assim, esse relatório de economia criativa é o relatório da UNCTAD, eu também referi, que é o conceito, e a UNCTAD se dedica a produzir alguns dados sobre a indústria criativa no mundo. Há uma edição de 2008 e outra de 2010. Eu tenho também a Eurostat. Depois até eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a Eurostat. Depois eu vou fazer, na hora das perguntas, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Que também se dedica a produzir informações culturais, produção de informações estatísticas culturais para a Europa. No Brasil nós temos o sistema de indicadores de informações culturais feito pela Cristina Lins do IBGE, que é de 2005, em que o trabalho feito foi o seguinte, foi propor uma harmonização para pensar no setor cultural, no processo de produção de estatísticas do IBGE. Então, esse é de 2005. Quer dizer, os relatórios da UNCTAD são de 2008, o primeiro, 2010, o segundo. A Eurostat produz há algum tempo antes, mas também é tudo muito recente. O perfil dos municípios brasileiros, publicado pelo IBGE, a pesquisa básica de informações municipais, em 2005, inseriu um bloco de análise sobre infraestrutura de cultura, ou seja, qual a infraestrutura de cultura que as cidades possuíam. Se tem cinema, se tem alguns equipamentos culturais específicos, se tem instrumentos institucionais, leis de incentivo, esse tipo de coisa. Chegam no IBGE há 4 ou 5 anos atrás, 6 anos, como 2012. Né? A Unesco também, nesse período, lança o seu framework para estatísticas culturais, que é também uma tentativa de organização, de padronização, de homogeneização, como um guia de produção de estatísticas para o setor cultural. Então vocês percebem que os antecedentes são muito recentes. Então produzir informação sobre a economia da cultura e a economia criativa não significa acionar todo um passado consolidado de referências teóricas e práticas de produção de informação.
Então isso também é um desafio que se coloca. Nesse sentido, temos aqui o que eu chamei de estudos para comparação. E agora a gente começa a objetivar mais o papo. Porque senão parece que eu vou ficar 1h30 falando das dificuldades do estudo e 5 minutos falando do que a gente fez. É que é um pouco isso, mas não é tanto. A distribuição é um pouquinho diferente. Bom, no Brasil, gente, existem 2 estudos que a gente pode chamar de referenciais quando se fala em mapeamento de indústrias criativas. O que nós estamos produzindo aqui será o terceiro com esse perfil no Brasil. O primeiro deles foi o estudo da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, chamada A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil. O segundo deles foi o estudo, esse é de 2008. Houve uma revisão de alguns dados agora em 2010, lançados em 2011. E o estudo da Fundap, que é uma fundação de pesquisa do Estado de São Paulo, que lançou em 2011 o seu estudo sobre mapeamento da economia criativa em São Paulo. Percebam que a FIRJAN já usa a tecnologia da indústria criativa, a Fundap trata a ideia de economia criativa. Qual é a principal característica desse estudo da FIRJAN, por exemplo? Esse estudo da FIRJAN ele é absolutamente abrangente. Ele insere uma quantidade enorme de coisas, atividades econômicas dentro desse campo de indústrias criativas e é uma opção da FIRJAN, da Cristiane Alves, que é a coordenadora desse estudo, é uma opção metodológica pela escolha do maior número de atividades possível, separando essas atividades em 3 níveis. Se chama de núcleo das indústrias criativas, muito influenciado pelo modelo de círculos concêntricos. Então, eles chamam algumas atividades de núcleo, ou seja, que são as atividades fortemente culturais, portadoras de valor simbólico. Outras atividades são chamadas de relacionadas, aquelas que se relacionam diretamente com esse núcleo. E uma terceira faixa de atividades é chamada de atividade de apoio, aquelas atividades que estão aí na economia e acabam sendo acionadas por alguma atividade econômica ligada à indústria criativa. Por exemplo, olha, o eletricista que trabalha numa peça de teatro é uma atividade econômica tradicional, e a FIRJAN inclui ali no corpo esse tipo de atividade, mas metodologicamente a FIRJAN se separa. Isso é importante, ou seja, conseguir essa análise distinta. Bem, indo para o nosso mapeamento propriamente dito, esse estudo tem 2 etapas, que eu já me referi aqui para vocês. A primeira etapa desse estudo é o que a gente está chamando de calibragem metodológica, ou seja, definir conceito de abrangência de indústria criativa. A nossa tendência, até porque o estudo está em andamento, e é importante estar aberto para aprimorar, para receber contribuições, inclusive hoje. A nossa tendência é a partir do conceito da abrangência da Unesco, da UNCTAD. Depois de se calibrar metodologicamente o conceito da abrangência, uma ideia de homogeneizar e avaliar os dados disponíveis e a viabilidade de execução desse método. Porque não adianta nada você ter um modelo maravilhoso, escrevendo todas as interrelações econômicas, compondo todo o campo de economia criativa. Se você olha para os dados do IBGE, ou outros dados com os quais nós estamos trabalhando, depois o Marcos vai falar um pouco mais, e não encontra viabilidade em executar esse modelo. Então, nós temos também que fazer a arte do possível, ou seja, que tipo de dados estão disponíveis e como é que eu incorporo, da melhor maneira possível, aqueles dados disponíveis num modelo analítico que seja eficiente. Depois disso, nós vamos consolidar esse modelo analítico, depois de algumas rodadas de discussões, inclusive encontros como esse, e aí sim, com um modelo consolidado, entramos na etapa de produção de informação, análise da informação e disseminação da informação. Então não adianta nada a gente estar aqui discutindo consolidação do modelo analítico, nós estamos no nosso atual estágio, sair disseminando informações, a gente está falando a verdade. Então,
Tudo bem, tirar foto que a gente está aqui, ó. Tá? E esse é um pouco o fluxo de ações. Qual é a ideia central? A ideia central é que a gente tenha comparação, ou seja, nós vamos produzir informações comparáveis com os estudos da Firjan e da Fundap, e vamos produzir o que a gente está chamando aqui de inovação. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro. Vamos empreender aqui uma análise de impacto econômico a partir das saídas fiscais. O que tem de inovador nisso? Do ponto de vista dos outros setores da economia, absolutamente nada. É uma técnica consolidada. Uma técnica que se usa, não é? Para se medir todos os outros setores da economia. Porém, isso nunca foi utilizado para se tratar desse grupo de atividades econômicas que nós dizemos aqui. Nós estamos supondo que juntas essas atividades econômicas dão a dimensão da tal indústria criativa ou economia criativa. Esse componente de inovação nos dá, por um lado, uma evidente incapacidade de se comparar, ou seja, se é um modelo que ninguém fez, como é que eu vou me comparar com os outros? Não tem como. Mas nos dá a possibilidade de construir uma tecnologia e que eu presumo, gente, que em ela sendo eficiente, tudo indica que está sendo, né, no nosso trabalho até agora, seguramente nós teremos aqui, nesse estudo, o que de mais próximo da realidade se fez de análise sobre o impacto econômico, enquanto o impacto seja na estrutura, né, da participação econômica dessas atividades no seu grupo maior de atividades, dentro da nossa economia, né, e em termos também de mensuração de valor. Isso é muito importante do ponto de vista da inovação. Por quê? O que acontece? As pessoas vão me dizer, olha, pô, mas a Firjan produz uma informação, ela dá um número. A Firjan dá um número. Esse número é da Firjan, fique bem claro, não é da FEA. A Firjan dá um número, ela está dizendo o seguinte, olha, que esse é a parcela do núcleo criativo no PIB estadual, nos PIBs estaduais do Brasil. Ou seja, o Rio Grande do Sul está aqui, né? 1,8%, está lá junto com o Espírito Santo, a Bahia, pertinho do Goiás, pertinho do Ceará, né? Próximo do Santos, quer dizer, são muito próximos, inclusive, né? Há uma homogeneidade grande. Gente, notem. E eu respeito muito o estudo da Firjan. Eu acho que o trabalho que a Cristiane Alves e a equipe vem fazendo no Rio de Janeiro para a economia criativa é algo que poucos países têm. Acho que o nosso estudo, por exemplo, aqui, ele só existe porque existiu o estudo da Firjan. Senão, dificilmente ele existiria. Porém, há um problema na produção dessa informação que responde a uma escolha metodológica que a Firjan fez que precisava ser feita. Eles chegam nesse número aqui a partir das informações da RAIS, ou seja, do registro de dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Num setor que é muito informal, certo? Além disso, isso eu gostaria, infelizmente a Cristiane só não veio, não pense que eu estou aqui criticando o estudo da pessoa, simplesmente pontuando para vocês porque onde nós estamos tentando inovar, não estou aqui garantindo que a gente vai ter sucesso. Eu acho que vamos ter, senão a gente não estaria investindo tanto trabalho nisso. Mas o que eu estou dizendo é que o pressuposto que a Firjan usou, ele pode ser melhorado. E essa ideia de usar as saídas fiscais melhora a ideia de que esse número aqui, produzido sobre parcela do núcleo das indústrias criativas do PIB, dos estados, ele é produzido a partir de uma... Depois o Marcos vai falar melhor sobre isso, não quero ir avançando sobre o que ele vai falar, ele vai focar mais nas questões metodológicas. É feito uma projeção, né, a partir da participação da renda do trabalho na renda total, é feita uma projeção
para o PIB. Ou seja, está se pressupondo que a participação da renda do trabalho das indústrias criativas dentro da renda do trabalho geral